tive que fazer umas coisas então para poder funcionar. O que a gente faria normalmente, né? A gente viria aqui, arrastaria simplesmente para dentro aqui e ele abriria né, um container automaticamente já com o meu atributo certo aqui. Então ele já ia puxar o quê? Texto, né? Que é texto. Ele não ia puxar assim. Então eu não peguei ele, eu peguei, né, o cliente ID, o resto aqui tem aqui animal ID e o resto já é da própria entidade, né, que é o procedimento. A data eu não coloquei ela, eu coloquei aqui de igual forma um container e coloquei aqui um input. O input eu tive que fazer o seguinte: criar na tela aqui de cadastro uma variável do tipo datetime. Por que tem que ser datetime? Porque aqui eu ia jogar ela nesse input. Então, em vez da variável do agendamento, eu vou jogar uma outra variável que vai colher o dado da data, por isso que tem que ser datetime, para quando eu clicar ela aparecer aquele... deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vou colocar um aqui e a gente faz rapidinho. Isso, para aparecer esse calendáriozinho. Se o data type fosse texto, jamais ia aparecer. Então essa aqui é a variável que eu estou querendo colher o dado. Então eu colocando qualquer data, pronto, a variável armazenou essa data aqui, né? Então input type datetime para ela e ela vai ser jogada na hora que for gravar aqui, ó. Na hora de eu assinalar, eu pego então a parte que é o data, né, que estava sem preencher lá, e vou setar ela com a variável que eu peguei, que é a data conv. Por que conv? Porque eu vou converter, né, o valor dela, se bem que ele aceita numa boa, sem precisar de converter, né? Eu estou dizendo basicamente que o meu atributo data, que é tipo texto, está aceitando um valor tipo datetime. Olha lá, ó. Expressão tipo datetime, que é esse cara aqui. Ele aceita porque a saída do datetime ela é um texto, né? Ele gera um texto. Para algumas outras coisas, para comparação e tal, talvez ele não funcione, porque ele vai dizer, você está querendo comparar um texto com datetime. Mas normalmente eles não tem problema nenhum, você pode jogar direto. Ó. Assinalei ele com o valor que eu peguei lá do input. Mas é um texto. Basicamente é um texto. Por quê? Isso elimina a conversão do GMT na hora de gravar no banco de dados. Se eu tivesse colocado aqui como data type, como estava antes, ele ia converter como vocês viram lá. Eu mostrei a diferença, né, naquele outro, na da vacina lá. Ele pega esse do cliente, mas na hora de gravar lá os dados estarão com o horário de Portugal. No nosso caso, como ele é um texto, eu extraí através da minha variável aqui de datetime, ele me extraiu o horário da minha máquina aqui, do cliente, não do servidor. Então eu transformei isso num texto, joguei aqui no meu atributo e está gravado exatamente como um texto. Então ele não tem como converter. Ele não sabe que se trata de uma data, mas está mascarada dentro de um texto. Então foi resolvido assim. Então quando a gente puxar os dados aqui de agendamento, eles estão com a data aqui do cliente. Então não vai ter problema na hora de eu fazer a comparação. Quando eu for comparar aqui, aí a gente vai voltar no nosso agendamento por data. Deixa eu voltar lá, né? Que é nesse bloco aqui, ó. Esse cara, agendamentos por data, que a gente apagou o filtro
como deveria ser feito, como deveria funcionar, mas aí a gente fez essa solução aqui. Nós vamos pegar apenas o dia, vou ter que transformar o meu data type, que lembra que isso aqui é um texto, né? Esse agendamento.data é texto, então eu tenho que transformar ele para data, para comparar o dia com o que eu criei. Vamos por partes. Ó. Então eu vou pegar o texto todo, que é data, ele lembra que ele tem dia, mês, ano e a hora. Eu não quero tudo, eu quero apenas o dia, ok? Então, beleza. Estou pegando só o dia dessa expressão que eu transformei de texto para datetime, para ele poder comparar desse meu agregado aqui. E eu estou dizendo que ela tem que ser igual a essa variável. Por que eu não faço assim, ó? Na verdade, é mais que isso, quer ver? É isso aqui, ó. Espera aí, que eu fiz errado aqui, só um minutinho. Assim, for date e fechado aqui. Por que eu não fiz assim? Na verdade eu fiz. Mas esse raio desse OutSystems também compara, quando eu faço desse jeito, ele compara com o horário do servidor. E não vai bater. Eu estou transformando essa minha entidade, que é um texto, numa data. Aí ele vai entender que eu estou comparando data com a data atual. E aí ele vai puxar do bendito do servidor. Deu erro. Mas eu não sei por que motivo funciona se eu fizer só assim. Isso aqui é coincidência, tá, gente? Deixa eu só tirar aqui. Isso aqui é uma variável que eu criei, que eu tive que criar, na verdade é o dia aqui, ó. Deixa eu achar ela. Igual a dia. Por isso que eu não pus em inglês, para não ter problema. Eu tive que criar uma variável que fosse igual o current date time. Onde? Aqui no initialize, se eu não me engano. Isso. Antes de eu carregar essa tela, eu tive que setar essa variável. Então, vim aqui, criei um initialize, né, ao iniciar, eu já carrego a minha variável dia com, aí ó, exatamente o que eu tinha digitado lá, day, current, date, time. Por que não funciona do outro jeito? Não sei. Aqui, se você transformar uma variável e pegar o current date time, ele não vai pegar do servidor, ele vai pegar o current date time do cliente, da sua máquina, que é o que interessa. E assim funcionou o meu filtro por dia. Olha a trabalheira, olha a quebração de cabeça, olha o que tem que conhecer sobre conversão de dado, olha o saco. Mas é isso, pessoal.